Olha ele aí! Fala, Thiago. Zé Nogueira, o grande! Deixa eu só ajeitar aqui, que agora Deixa ficou eu pegar. certo. Aí, ó, acho que deu. Zé, poxa, que E aí? felicidade, rapaz. Você aqui. Que prazer, hein? Poxa, prazer é tudo meu, né? Eu acompanho a sua carreira já assim, já há bastante tempo e você, com certeza, quando a gente iniciou a busca por esses saxofonistas e os convites, você seguramente era um dos convidados e a gente sempre fica com o coração na mão porque a gente fica com medo se vai aceitar, se não vai aceitar, ou como é que está o tempo, né? Essa questão dos trabalhos e tudo, e graças a Deus você com a sua generosidade, você está abrindo aí a porta da sua casa, do seu estúdio, para falar com a gente. Eu fico muito feliz, viu? Pô, é um grande prazer estar aí com um cara que a gente conheci você agora, né, com esse convite, mas fiquei muito impressionado com a sua capacidade de ensinar. Isso eu acho um dom maravilhoso. Ensinar qualquer coisa é espetacular. Música, então, é uma coisa num país desse, sabe? É, é, é muito bacana você portar essa habilidade, sabe? Poxa, obrigado, obrigado. E eu achei engraçado você, né, quando você falou assim, poxa, me manda o link para baixar o e-book. Não passou nem uma hora, assim, você já estava dando feedback do e-book. Poxa, você falando do Pô, trabalho. e é muito legal, hein, Thiago? Muito bacana a ideia. Pô, quem dera eu que tivesse uma coisa dessa na época que eu estava começando a estudar e era muito pouca informação que a gente tinha naquela época. E hoje em dia você vê que, mesmo com muita informação, aparece um cara como você com essas ideias de organização do estudo. Organizar o estudo era tudo que eu queria poder fazer, ter feito na minha vida. Mas, na verdade, a ideia foi justamente pelo excesso de informação que a gente tem hoje em dia. A gente vê muitos alunos que chegam dentro de sala de aulas que fica totalmente perdido, porque é muita coisa na internet. Então você começa, às vezes, a estudar algo, aí um amigo seu fala assim, pô, tem essa novidade, aí você já esquece aquilo, nem interioriza. Então isso é meio prejudicial. E aí o e-book veio nessa, nessa margem, né, da gente ajudar essas pessoas, esses alunos, esses saxofonistas, músicos, a organizar os estudos de fato. Muito bacana, muito bacana. Ó, então vamos lá. A maioria das pessoas que vem na live são músicos, porque isso a gente já vai para ser o 24º saxofonista É, que a gente convida. Então, eles já estão habituados e já vem músico mesmo. Então, quem é músico e saxofonista, com certeza já conhece Zé Nogueira. Então, assim, a gente não precisa... Aí, ó, já tá falando, ó, Zé, sou seu fã. Assim, as pessoas conhecem, realmente. Então, assim, a gente não precisa falar do início, isso aí as pessoas conhecem. A questão nossa, Zé, e eu queria trazer um pouco para a gente, o que eu vejo na sua carreira. E aí você pode explanar isso com mais propriedade e até uma grande aula para mim ouvir isso de você diretamente. O que eu vejo na sua carreira? Você é um cara que tem trabalhos seletos. A gente percebe que a sua música é uma música, eu não vou falar sofisticada, né, porque existem vários tipos de música, mas o seu trabalho é um trabalho que eu igualo, assim, eu comparo o seu trabalho, estilo assim, o Mauro Senise, por exemplo, que tem, quando você vê um trabalho do Mauro, ele é um lado B, você vê que são músicas do lado B. Quando a gente vai pesquisar sobre o seu trabalho, Zé, a gente não vai encontrar coisa ruim. Você digita Zé Nogueira, você pode clicar em qualquer vídeo, qualquer áudio, que ali tem assim uma escolha de repertório refinado, tem um bom gosto de conduzir a carreira. Eu queria que você pudesse falar isso um pouco para a gente, porque estamos todos nessa jornada musical
E o mercado, às vezes, nos leva a ir por caminhos que não gostamos muito, não é? A cara que você já fez, já até... Então, como que é isso, assim? Você firmar o pé e falar assim, olha, o meu gosto musical e o meu querer está nessa linha de pensamento e eu quero seguir isso para minha vida. Como é que é isso? Tiago, a história não é. Eu não escolho e abro mão. Tudo bem que eu, desde o começo da minha carreira, eu posso dizer que eu fui um cara de sorte, talvez, sabe? Porque meu primeiro trabalho de carteira assinada como músico foi tocar na Gota d'Água, do Chico Buarque. Então, eu já peguei o diretor musical, primeiro diretor musical da carreira, o Dori Caymmi, convivendo com os atores, com o Chico, enfim. Eu quero dizer que sei lá, o meu caminho se tornou isso, de buscar as coisas legais, porque elas estavam próximas. Agora, tem uma outra coisa que talvez seja um pouco decepcionante, isso é uma falha minha como músico. Eu tenho uma dificuldade tremenda de tocar alguma coisa que eu não goste. Então, por isso que às vezes eu fico brigando com essa coisa de ser músico, de não ser músico, porque sei lá, eu não consigo tocar qualquer coisa que me coloquem para tocar. Eu toco uma coisa que eu sinto que é legal. Eu não consigo. Eu me acostumei assim também, mas eu acho que você tem toda a razão. Meus trabalhos são escolhidos. Agora, eu perco oportunidades também, né? Porque já que isso aqui eu não consigo tocar porque eu não gosto, não soa bem para mim, eu não consigo tocar. Tem dificuldade, é falha mesmo, é uma falha. Não é porque eu sou sofisticado e só toco isso, não é nada disso. É uma coisa de ter um travamento com alguma coisa que não soa bem, sabe? Entendi. Não bate no coração, então você não consegue, né? É uma coisa sonora mesmo também. Eu tenho sofro desse mal, porque eu tive que trilhar um caminho. Tanto que a minha carreira não é só como músico, sabe? Eu fui descobrindo o caminho do estúdio e de produção de disco. Eu produzi muitos discos de vários artistas. Produzir disco, eu consigo dar opinião e montar coisas que eu posso não me identificar musicalmente. Tocar já é mais difícil para mim. Você é um excelente músico e a sua vida ela partiu da questão da execução do instrumento no palco, da produção em off, né, atrás da cortina, produzir músicos. Você também apresentou um programa, né, o Estúdio 66, não é isso? Isso. Maravilhoso estúdio. Uhum. Então, assim, você tem uma característica de um músico multifaciado, né? É um apresentador, é um produtor, é um músico de palco. Mas mesmo assim, Zé, o que eu estou querendo te falar é que se você pegar os programas que você apresenta, as músicas que você toca e possivelmente os discos que você produz, existe ali um padrão Zé Nogueira, tipo um selo, né? Um selo de qualidade Zé Nogueira. E isso eu acho, poxa, eu acho isso maravilhoso. Assim, um músico chegar... Você está com quantos anos hoje, se você não se importar falar? Vou fazer 65 agora em julho. 65 anos. E você ter uma carreira esculpida, assim, nessa beleza, assim, poxa, é um cara para escrever um livro e nos ensinar aos passos, né? Você vê, essa esquisitice minha me fez só tocar sax soprano. Eu não toco os outros saxofones. Já toquei, passei
tenor na minha mão, estudei flauta, comecei com flauta, toco uma flauta de vez em quando, mas minha voz é o soprano. Então, eu durante muito tempo eu abri mão de trabalho, porque não estava me sentindo bem não tocar soprano. Então, isso é mais uma barreira para só fazer o que tem a ver comigo, né? Isso foi realmente você pegou num ponto que é agora, eu acho que faz parte da minha personalidade, né? Musical, acho, sabe? Eu acho que eu preservo uma sonoridade própria. Então, eu batalhei por isso, eu busquei isso, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu tenho que limitar algumas coisas, mas... Mas como que o Zé Nogueira caiu num primeiro trabalho, a gota d'água ali, já com Dori? Como é que caiu ali? Assim, pá! Eu acho que com as pessoas certas, nos lugares certos, e a gente já tinha tocado em uma outra peça, e aí no meio de teatro, músico que toca em peça, e foi, né? Inclusive, eu comprei um saxofone tenor para tocar na Gota d'Água. Então, eu saí aprendendo a tocar saxofone ali, sabe? Na marra. Só tocava flauta. E o Dori é um cara muito sincero, né? O Dori, quando ele fala mesmo, ele como produtor, ele devia ser assim, muito exigente. O Dori. Mas olha, ao mesmo tempo, a escrita dele é muito simples. Assim, isso é uma coisa que não tem a ver com ser fácil ou ser simples de bobo, não é nada disso. A maneira que escreve facilita para o músico, porque é muito musical e desnecessariamente complicado, sabe? Então você lida com um cara como o Dori é muito bacana, sabe? Porque é música. Isso é outra coisa. Eu acho que eu fui me dando conta na minha vida que eu não me sentia músico, sabe? Isso tudo bem, eu sou músico, então vivo de música, convivo com os músicos, meus amigos são músicos, mas eu não tenho uma coisa como se fosse um músico instrumentista, você entende? Eu gosto de música, eu abro mão de tocar para ouvir, sabe? É um pouco isso, sabe? Por isso que eu fui produzir disco, porque eu me sinto quase que tocando, produzindo um disco, sabe? Mesmo sem pegar no instrumento. Mesmo sem pegar no instrumento. Ou pegar no instrumento da maneira que o que eu toco, o meu instrumento dá, que num disco inteiro, não vai ter solo de soprano em todas as músicas. Então, né, eu nunca toquei um disco inteiro, porque eu toco sax soprano, então vou tocar em uma música ou outra. Cereja do bolo. Que eu toco é o meu, só. Poxa, maravilha. Eu queria te perguntar uma coisa. Você viu o e-book e você que é um cara tão experiente, que já produziu, tem um programa que já passou vários grandes músicos lá. Eu queria que você falasse assim, o que você viu nestes 7 pilares que é uma realidade necessária para o músico, tanto de hoje em dia, quanto os músicos da sua geração e os futuros? Eu achei, eu dei uma olhada, não foi, mas eu achei muito interessante. Não importa o termo que você dê para cada pilar, porque criatividade pode ser outra coisa, você entende? Mas você setorizar para organizar o estudo, isso é muito legal, porque você gasta menos tempo se você usar um pouco de cada tempo para cada modalidade diferente, sabe? Porque, às vezes, o músico
cai na besteira de ficar estudando instrumento, técnica, e vai faltando outras coisas, né? A música, o treino do ouvido é um negócio... Eu sempre fui obcecado com percepção. Então, foi uma coisa que eu... Mas é uma coisa que eu também venho desde criança, porque eu comecei a vivenciar a música, eu tinha 3 anos de idade. Eu aprendi a ler ler música junto com a alfabetização. Então foi uma coisa natural para mim, mas tinha uma busca de melodia, sabe, que tem a ver com isso. Tem uma história que você conta, né, que mesmo você ali, acho que estudando piano, você já sabia que o seu instrumento seria um instrumento melódico e não harmônico, né? Não tem sombra de dúvida. Eu ouvia a minha irmã estudando piano e eu ia lá com um dedinho e qualquer melodia eu conseguia tocar, porque eu peguei essa onda. E isso é um pilar para você treinar o seu ouvido, que é você ter a escala. Começa pela diatônica, você pode ficar durante muitos anos só com a diatônica, você não precisa... porque a diatônica depois te permite a modalidade, né? Então, mas dentro da diatônica, você pode brincar. Eu tocava, eu era criança, eu tocava qualquer melodia, assim, que eu quisesse, porque eu vim desde pequenininho buscando como é que era. Então, eu sabia que dó, ré, mi, sol, ré, mi, dó, lá, si, sol, lá. Eu cantava a nota e tocava o que eu queria. Então, eu acho que isso é uma... tanto que quando eu fui estudar na Berkeley, eu nervoso pra caramba para fazer o exame de admissão, até porque eu estava com o tempo contado, eu só ia poder estudar 3 semestres na época, era muito caro e tal, e aí, pô, eu tenho que entrar bem e não sei o quê, nervoso, e aí eu peguei um cara do instrumento, um cara, eu lembro até o nome dele, Andy McGee, pô, um cara difícil pra caramba, ele pegou pesado comigo, e eu entrei num nível... do instrumento, eu entrei um nível mais baixo do que eu imaginava que eu entraria. Mas eu entrei nas turmas mais adiantadas de ear training, que é a percepção, né? Então, eu vi, pô, pelo menos eu consegui uma coisa que faz parte de mim mesmo, que tem a ver comigo, que eram os caras que eram da minha turma, tinha uma menina que se lia uma mosca, ouvia a mosca, ela dizia a nota. Era assim, era o top da turma, da entrada de turma que podia entrar. Eu peguei essa turma. Por quê? Porque o cara fez um ditado, eu fazia isso o tempo todo. Eu tinha estudado na Escola Nacional o curso da Nacional. Eu estudei um ano e meio antes de ir para Boston. 3 semestres, eu acho que eu estudei 4 semestres, não sei, 2 anos. E eu fiz a minha professora era Judite Cocarelli, de percepção, né? Era uma craque, era demais. Ela fazia ditado a 2 vozes, a 3 vozes, microcosmos, sabe? Adorável, tanto que eu eram 2 semestres, eu pedi para ela para assistir de novo a aula. Eu gostava muito, sempre gostei e depois, tirando solo, tirei muito solo na minha vida, então eu acho que isso é uma coisa que é o treino de ouvido, eu acho que me ajudou muito. Muito. O seu ouvido é absoluto ou ele é relativo? Não, relativo, totalmente relativo. Eu tive um professor, um dos maiores professores que eu já tive, que é o Ian Guest. E ele... Você conhece o Ian? Tive aula. É mesmo? Ele defende muito essa coisa do dó móvel, né? Do método Kodály. Na Berkeley era isso também. Essa aula que eu entrei, só que eles cantavam o dó móvel
tinha uma coisa de dó, ré, mi, fá. Agora, se fosse fá sustenido, era fi. Fá, fi, sol. Tinha umas sílabas diferentes para bemol sustenido. O si é ti, né? Ti. Ti, Ti, ti. dó. Isso mesmo. É o Kodály. Pô, maravilha, Zé. Ô, Zé, você tem uma particularidade dos pilares, todos, claro, você improvisa, sua técnica linda, a questão da interação, né, que a gente fala que sempre o músico tem que saber se portar nas gigs e nos grupos. Você já passeou por muita gente, então essas questões a gente... Mas uma particularidade dos 7 pilares que você tem muito aflora, é o primeiro, que é a sonoridade. Nossa! O seu som, Zé, é demais, cara. É demais. Tanto que eles falam que você é o especialista do soprano, né? Como que você conquistou essa sonoridade? Porque a gente sempre fala que quando o aluno inicia o estudo, ele ainda tem aquele som cru do saxofone, né? Mas ele sempre busca uma referência e aí ele vai escutando essa referência e vai desenvolvendo o som dele. Só que no meio do caminho, ele vai para um outro lugar que aí é o som próprio dele. Não é dessa referência, porque ele acha o caminho dele. Mas sempre no início existe esse caminho dessa referência. Você teve isso, essa coisa de... Começou a tocar soprano, poxa, adoro esse cara no soprano, adoro esse som. Claro, Wayne Shorter. Apesar de eu não toco na onda dele. Eu acho que o Carlos Malta, que veio ontem, ele tem e o Mauro Senise também, são dois que tocam parecido com o Wayne Shorter. Eles têm uma... Nivaldo também? Eu não tenho, porque eu não conseguia tocar igual ao Wayne Shorter. Eu tinha na verdade... essas coisas que a gente acha que o cara tem um som próprio, mas talvez eu tenha esse som porque eu não tenha conseguido aquele outro que eu ouvia e queria fazer igual, né? Agora, o que eu acho é que a busca do som e da sonoridade do instrumento, para mim, tem a ver com escutar. Eu acho que... E tem uma coisa que eu acho que é fundamental para o músico e que devia ser um dos seus pilares, ou sei lá, ou está relacionado, que é imaginação. Eu acho que imaginação é uma coisa... A imaginação não é criatividade. Você pode fazer mau uso da imaginação e não criar porra nenhuma. Você pode imaginar uma coisa impossível e nunca conseguir fazer. Mas eu quero dizer que a imaginação te dá muitas ideias para você pôr em prática, né? Se você souber aproveitar a sua imaginação, você sonhar com uma coisa, pensar. Eu acho que o som tem muito disso, de você pensar num som antes de tocar. Isso para mim, o dia que eu descobri isso, foi tão importante, porque eu comecei a imaginar o som, sabe? Antes de tocar. E eu acho que isso dá maior pé. Eu indico para todo mundo que eu posso, antes de tocar uma nota, pensa nela, sabe? Nossa, rapaz, você falou o que o meu maestro de banda, quando eu era adolescente, ele falava exatamente assim, pensa na nota. Isso para afinação, para tudo, mas para sonoridade. Agora, o que eu ia falar é que isso também está ligado diretamente a essa coisa da minha busca de tocar, só conseguir tocar com coisa que me pega e não sei o quê, eu não consigo tocar uma música que eu não goste ou alguma coisa assim, porque o som, a sonoridade tem a ver comigo. Eu tenho que por exemplo, outra coisa que para mim é um desastre na profissão de músico, para mim, eu sofro muito com isso, que se escutar mal. Eu parei de tocar flauta por causa disso.
Flauta é um instrumento muito difícil porque se você não ele tem um som pequeno, né? E você joga fora muita coisa de ar. E aí, se eu não estiver me ouvindo legal, eu não consigo tocar. Eu fico pensando, pô, que inveja desse cara que ele está tocando e ele não precisa se escutar e sai tudo certo. Não, eu tenho que escutar, eu tenho que ter um reverb legal, eu tenho que ter uma escuta, um fone legal para me escutar. Se eu pudesse tocar com fone no show, na minha época não existia isso, na época eu tocaria, porque faz uma diferença brutal se ouvir bem. E eu acho Eu que isso aí... vou te falar uma coisa que você não vai acreditar. A Ah, primeira vez que eu te vi ao vivo foi em hum. Juiz de Fora. Você veio tocar com o Raul Souza, trombone. Foi? É, Eu tava assistindo você estava tocando e toda hora você pedia, não sei, alguma coisa pro técnico. Toda hora. Era para melhorar alguma coisa que estava dando ali, que você queria às vezes melhorar, às vezes o retorno. Eu observei isso. E é isso que você está falando, tem que ter o retorno, né? e aqui no Brasil isso foi tão difícil, sempre muito difícil. Muito difícil. Foi. Ou seja, é sofrimento, né? Tem isso também. Eu acho que fazer uma coisa bem feita é um sofrimento desgraçado. Fazer coisa e gerar situações, você tem que sofrer para conseguir, né? Poxa, maravilha. Aquele solo que você faz do Jequié, né? Quando entra oitava acima lá no Ouro Negro, que você entra no soprano, aquilo lá rasga o coração de uma forma, e a precisão ali, né? Da afinação, porque você vai a oitava acima, é dó, né? Dó, você vai... Poxa, lindo demais, lindo demais. Desses pilares, ô Zé, você vê aqui, cara, muita gente comentando. Zé, seu som, não sei o que lá, manda um abraço para mim que eu sou seu fã. Muita gente aqui. Mas deixa eu te perguntar, desses pilares que tem no e-book, você gostaria de pontuar algum assim importante para você dar um recado para a gente? Olha, nós temos sonoridade, técnica, o repertório que você escolhe a dedo, improvisação, aí vem os três últimos que são fundamentais, que é a curiosidade, a criatividade e, por último, a interação, que aí fecha. Cada um tem a sua sequência precisa. Tem algum aí que Você você chama queria? interação é uma coisa de você se interar com os outros, é isso? Pode ser duas Ah, coisas. Porque tem muito músico que tem um som maravilhoso, uma técnica maravilhosa, sabe, de 150 músicas, improvisa, mas fica dentro do quarto, fica dentro de casa ou fica só em sala de aula, não interage, não tem um duo, não faz um trio, não toca em orquestra. E tem a interação musical, que é aquela coisa de ouvir o músico, de saber a hora de entrar, de saber a linguagem da música para você não sair improvisando tudo que você estudou em casa, milhões de escalas em cima de uma balada que não está pedindo escala nenhuma, está pedindo uma nota ou outra. Então, é esses dois tipos de interação que a gente fala. interessante, interessante. A coisa da música é uma linguagem, a música é uma linguagem e você tem que conversar com outra pessoa, né? Nessa linguagem. Por isso que tocar sozinho é complicado. O que eu falo para já falei para muitos músicos que começaram a tocar, eu falo, você tem que achar a sua turma, quem que toque com você, porque música você tem que tocar com o outro, né? É uma troca, né? É uma troca. A gente tem uma linguagem, e é uma linguagem muito sofisticada, muito de uma sensibilidade, e a gente tem uma arma no mundo que é muito poderosa, que é a música. Enfim, Se fosse... Pode falar. não, é isso. E essa outra interação, sem dúvida nenhuma, é Tem que ter, fundamental. né? Você ter uma parcimônia para entender que você tem que tocar dentro do possível para a música. É isso que
eu volto para aquela história de eu falar que eu tenho sempre essas embates com ser músico, porque o músico tem uma tendência a pensar em técnica e escala e não sei o quê, e eu acho que não é só isso, né? A música, inclusive, para você se colocar como artista, você tem que entender o mundo que você vive, né? Você tem que ver as outras formas de arte, você tem que ler um romance, você tem que ir ao cinema. Tem várias coisas que o músico precisa fazer, além de... Se você primeiro que se você ficar vivendo só com músico e só tocando e não sei o quê, você não vai conseguir dizer, porque quem tem que te ouvir é alguém que não é músico. O músico acaba querendo tocar para músico, né? E você tem que saber a linguagem que essas pessoas aceitam, né? Enfim, isso tem muito músico que faz isso bem pra caramba. Agora, é uma coisa que, quando você começa, você quer aprender, quer tocar, tocar aquela música, não sei o que, improvisada, 300 por hora. E eu acho que tem que ter essa dosagem mesmo para a música. Você está tocando, você é só um instrumento daquilo que vai ser realizado, que é uma música. Uma música não é só você. A música é a música. Você tem que se dedicar a ela. Então, você pode estragar uma música se você tiver uma participação exacerbada de você mesmo, né? Isso, acho que... Mas isso é uma vivência mesmo, de você dar e segurar, receber e trocar, enfim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falo com todo mundo da live que existem momentos na live que, se a pessoa que está assistindo pegar esse tipo de informação, esse tipo de conselho, adianta ali na vida uns 10 anos. Adianta uns 15 anos. É porque a gente, quando vem para uma live dessa, as pessoas acham que o Zé Nogueira vai falar da escala que ele fez no improviso tal, da coisa. Não tem nada disso. É que o papo, ele transcende. É algo além da música. Isso que você falou é importantíssimo. Você ter uma visão e as portas abertas para outros tipos de forma de arte, porque, querendo ou não, essas artes vão influenciar na sua música, no produto final. Não é verdade? É verdade, não? Você sabe que a gente tem um cara que, para mim, é o meu ídolo máximo, é o meu mestre, que é o Moacir Santos, né? Eu fui em busca do Moacir Santos. Então, e o Moacir é um cara que, quando eu conheci ele e comecei a conversar com ele, ele não conversa, ele fala sobre música não falando de música. Isso é a atitude, e vai... É muito doido isso. O Moacir tem isso que você está falando aí, muito forte, muito forte. Ao mesmo tempo, a música dele é espetacular, espetacular. E ele é um mestre, ele tem toda uma didática de ensino espetacular. Você conviveu bem com ele, assim, né? Convivi bem com ele. Eu conheci ele, quer dizer, eu conheci a música dele antes, mas eu conheci ele quando eu fui gravar o disco Luz com o Djavan em Los Angeles, em 1982. Isso. Eu nem era nascido. Eu nasci em 86. Pois é, em 82 a gente foi... o Djavan era um cara muito bacana. Na época que a gente tocava com ele, eu fazia parte da banda Sururu de Capote, que a gente amanhã vai ter um encontro numa live. A gente tem pessoas da Sururu de Capote que eu não vejo há quase 40 anos. Que horas que vai ser? Fala pra gente. Vai ser amanhã às 7 horas,
no YouTube do Flor de Lis, que é um bloco chamado Flor de Lis. Vai ser divertido, porque a gente tinha uma convivência familiar, a banda Sururu de Capote, na época, com o Djavan, e foi muito legal essa possibilidade que o Djavan deu para a banda de levar para os Estados Unidos. Ele ia gravar com músicos americanos e parte do disco com os músicos da banda. Então, foi todo mundo. Eu fiz questão de ir, ficar até o final das gravações, assistir tudo. Eu aprendi muito lá também e foi muito bacana, muito bacana. E como é que foi o seu primeiro contato assim, com o Moacir? Como é que... Pois é, e aí eu falei para o Djavan, eu acho que você tem que chamar o Moacir Santos para fazer algum arranjo no seu disco. E aí acabou ele chamando, fez o arranjo do Capim, né? Sabe qual é o Capim, né? Capim do Vale, Vara de Goiabeira. Esse arranjo do Moacir é genial. Ele fez uma outra melodia, que é um especial no meio, mas se você cantar essa melodia no meio da melodia do Djavan, tudo funciona. Sério? É impressionante, é uma melodia em cima da melodia, sabe? O arranjo é espetacular. Tá no disco Luz, né? Disco Luz. Mas assim, esse seu primeiro contato, como é que foi você com o primeiro contato assim, com o Moacir, ele como pessoa? Bom, eu já ouvi os discos dele e amava a figura dele no disco, é sempre muito cantando e tocando. E aí, é isso que eu estou falando que acontece comigo. Meu primeiro trabalho foi Gota d'Água, tocar na peça Gota d'Água. Eu adorava, saiu o disco Alumbramento do Djavan, eu tinha acabado de ouvir o outro trabalho, fiquei, que cara espetacular esse. E aí o disco Alumbramento saiu. Cara, que disco lindo, que absurdo! Participação da música com Chico, com Aldir Blanc. Um disco irretocável, Djavan, de uma maneira espetacular. Aí, um mês depois, me liga o Café, percussionista. Vem cá, fui chamado para tocar com o Djavan e aí me perguntaram, indiquei seu nome. Vamos embora lá, ó, vão te chamar para tocar. Então, eu quero dizer que eu estava ali e estava acontecendo. O que acontecia, eu estava por acaso, eu fui chamado para tocar com o Djavan, que eu estava... E aí o Djavan levou a banda para Los Angeles. Eu conheci o Moacir Santos. Depois, a gente, voltando de um trabalho do Djavan, o Paulinho Albuquerque, que era o diretor, que é um cara muito importante, que já morreu, e Monique Gardenberg, que era empresária do Djavan, a gente, voltando de uma viagem de Nova York, a gente tocou num festival lá, em 84, por aí, 83, 84, no Cool Jazz que a gente tocou. E aí, pô, vamos fazer um festival no Brasil, não sei o quê. Monique correu atrás, Free Jazz. Eu fui curador do Free Jazz e dos festivais seguintes que a Monique fazia. Então era eu, Paulinho Albuquerque, e a gente chamou o Zusa Homem de Melo para fazer. Então, eram os 3 curadores. Então, é mais um trabalho que eu fiz que não é de músico, né? Que é curadoria de festival, que isso me deu também mais uma possibilidade de vivenciar e ver a música de outro ângulo. Né? Nossa! E tudo soma no resultado final. Mas aí, a primeira noite, em 1985, o primeiro Free Jazz, a primeira noite, a gente resolveu trazer o Moacir Santos. E aí o Moacir me chamou para tocar com ele. Então, monta o naipe, eu quero o Luizão Maia de baixo, o Wilson das Neves de bateria, e aí percussão, pensa quem você chama. Você montou? E eu ajudei a montar a banda. Ele trouxe um pianista, o Frank Zottoli, que é um pianista americano, e toquei. Foi um dos shows mais emocionantes que eu já toquei na minha vida. Foi
a abertura do Free Jazz com o Moacir Santos. Caramba, Isso, fez a abertura. e daí meu laço com o Moacir ficou muito, muito forte, né? Existe uma lenda, você pode até falar se isso é verdade ou não, que você esteve muito próximo a ele. Que foi ele que criou aquele riff do Missão Impossível. É verdade isso ou é só lenda? É lenda, mas pode ser verdade. A gente perguntou isso para ele, né? E por quê? Porque ele trabalhava como ghostwriter quem é o argentino, né? É o compositor famoso É o argentino. Trilhas. Enfim, ele foi ghostwriter de alguns compositores de trilha importantes, e esse ele foi também. Agora, a gente pergunta e ele não diz nada, ele abre um riso e não responde. Ele não responde. Pode ser que sim, porque tem tudo a ver, né? Pô, maravilha. Ele criou uma coisa parecida com isso para as músicas dele quando ele foi morar nos Estados Unidos. E ele chamava de mojo, que é uma maneira de organizar a sessão rítmica, né? Os instrumentos de harmonia tocarem juntos um desenho rítmico que vai funcionar com a música, né? Pela falta do molejo, do samba, dos americanos, ele inventou isso. Então, isso aí parece um mojo dele, né? Olha, parece muito, muito. Ô Zé, só para a gente já deve estar quase acabando, tem uma pergunta aqui. Ah, não, deixa eu ver. Mas eu queria te fazer uma pergunta simples. A sua trajetória é linda. Quem te acompanha e conhece sabe. Lógico que, né, você deve ter passado alguns perrengues, né? Que todo mundo passa. Mas nessa sua trajetória, se fosse assim para você destacar um ou dois assim pontos que você tem aquele poema, né, que fala que a felicidade se dá em horinhas de descuido, né? É Guimarães Rosa, não é isso? Que aí aquele momento que você está ali, você fala, realmente tudo isso aqui valeu a pena. Por eu estar neste momento, pegando essa energia agora com essas pessoas, ou um momento às vezes sozinho ou acompanhado. Você tem como pontuar assim um ou dois pontos assim na sua carreira que você são vários, né? São vários, lógico. Volta e meia você se depara com uma coisa. Enfim, já tive momentos bacanas, mas fazer o disco Ouro Negro para mim foi até uma coisa que eu quando terminou o trabalho, eu me senti completamente pleno e realizado. Eu falei, eu não preciso mais... Tanto que eu comecei a tirar fotografia, eu comecei a fazer... Eu busquei a fotografia, eu comecei a evoluir na fotografia porque era uma outra forma de arte, porque aquilo ali, para mim, tinha sido uma... Eu tinha chegado foi o que eu sempre desejava, o trabalho do Moacir Santos, ver ele ser reconhecido, trazer ele para cá, tudo isso, mostrar para as pessoas que isso existe, esse cara existe, né? E a gente tocar, e aí depois acontecer de jovens começarem a ouvir Moacir Santos e estudar a música dele, e ele ainda é conhecido numa elite, mas são muitos estudantes de música que se depararam. A minha geração conheceu o Moacir Santos através do seu trabalho. Foi a minha geração. Isso não tem preço que pague esse prazer de você fazer um negócio desse. Agora, eu já, em termos de tocar, o próprio Djavan, com a banda Sururu de Capote, era uma coisa tão... Era uma união musical, uma coisa familiar, né? Certo, era um mecanismo que tinha uma hora que você estava no palco
em algumas situações, eu lembro a gente tocando no Olympiade de Paris, um show assim de uma emoção, aí você começa a se sentir empurrado. Você está no palco, parece que estão te empurrando as suas costas. Você entende? Essa sensação eu tive poucas vezes. Eu tive no show, no Free Jazz, tocando com o Moacir. Tive nesse show, tive algumas vezes, mas essa sensação é impressionante. Então, é a sensação. E sensação mexe comigo, porque eu vivo de sensação. Essa coisa de não conseguir tocar uma música que eu não gosto, ou só consigo, tem que ouvir direito ou tirar um som. Eu quero aquele som, eu quero ter um som grave no soprano, eu gosto, pô, vai tocar outro instrumento, vai pegar um clarone para tocar. Não, é que eu toco, meu instrumento é o soprano, mas eu queria ter a gordura do clarone. Então você fica pensando né? Hoje em dia que eu penso, pô, vai pegar alguns instrumentos, mas eu acho que é tarde pra caramba mesmo. Que tarde? Eu tenho vontade de tocar um clarinete mais grave, assim, sabe? Tenho ouvido umas coisas diferentes, um clarinete, aquele clarinete que eles chamam o clarinete em sol, que eles chamam de clarinete turco, né? Eu fiquei apaixonado por esse instrumento. Então, Eu toco um instrumento o armênio, que chama duduk. Não sei se você já ouviu falar. Você está com ele aí? Não estou com ele aqui, não. Ele tá, inclusive a palheta tá. Eu tenho que comprar palheta nova para ele. E como é que você chegou nesse instrumento? Gravei o último disco, eu gravei com o Duduk, gravei no programa, em alguns programas do 68 lá. Do Estúdio 66. Eu gravei com o Duduk, enfim. Volta e meia uso o Duduk para uma coisa ou outra. E é um instrumento que ele é pequenininho e vai mais grave. Porra. Mas como é que você chegou nele? Assim? Como é que eu cheguei ouvindo, né? Eu ouço muita música, né? Eu ouço muito. Isso é outra coisa. Músicos, né? Você quer sonoridade, você quer criatividade, preste atenção, ouça muita coisa, ouça coisa diferente. Olha, a gravadora SM, hoje em dia, tá a SM foi a última a entrar nesses aplicativos de música, de rede social de música, que é Apple Music, o Spotify, não sei o quê. Hoje em dia, você tem acesso a toda a discografia da SM. SM, vá lá atrás, vai ouvindo os discos da SM, que aquilo é uma escola de música, de sonoridade jazzística europeia, que não tem nada a ver com o jazz americano. Né? O jazz europeu ele é mais generoso, ele flerta com as músicas folclóricas dos países do Oriente Médio, da Índia, dos países nórdicos que tem uma música folclórica riquíssima. Então, eu ouço músico da Islândia, ouço música da Noruega, é muita coisa legal, muita coisa. E esse clarinete, eu vi um clarinetista romeno. Nossa, romeno são danados. Muito, muito legal. Então, é isso, escutar muita coisa diferente, tentar fazer coisa diferente. Eu acho que a gente fica muito preso a uma mesma coisa. O Brasil é muito rico musicalmente, e a gente tem um universo fantástico, mas ouvir outras coisas e aplicar na nossa música é um caminho, é uma maneira de você fazer uma coisa nova, né? De você estar fazendo uma coisa nova. Olha, maravilha, Zé, você é demais. Tem um cara aqui que é o Léo Oliveira. Ele está pedindo, desde quando abriu a live, você mandar um abraço para ele, que ele é seu fã. Alô, Léo, um abraço grande. Desde quando a gente abriu a live, ele está mandando, manda um abraço para mim, eu sou seu fã. Zé, você é muito querido, cara, por todos nós. Assim, eu quero, em nome de todos os músicos da minha geração aí,
Tem um parceiro meu que é o Juninho de Sá, que está aí, ele mesmo colocou que você apresentou o Moacir Santos para a nossa geração aqui no Brasil e para muitos, né? Quero agradecer a você pela sua criatividade, audácia e persistência, né? E querer realizar algo sem desistir. Porque às vezes a gente fica com uma ideia na cabeça e são tantos empecilhos que, com certeza, você passou por muitos empecilhos para realizar esses grandes feitos, mas não deixou você ficar no meio do caminho, você chegou a concluir. E o trabalho foi tão árduo, pelo que você falou, que quando finalizou, você deu aquela descansada, pegou uma câmera fotográfica e foi viajar. Então, no nome assim, desses músicos da nossa geração, quero te agradecer de coração mesmo. É um prazer enorme, enorme mesmo falar com você. E essa live vai ficar gravada e eternizada, que é uma verdadeira aula, viu? E eu queria Obrigado. deixar a palavra para você fazer as considerações finais. Tá, fico muito feliz de conhecer você e ver que você vem do interior, não é isso? Você vem do interior e chega de uma maneira tão bacana, com uma didática legal para os músicos. A gente vive num país que as pessoas não sabem o que é música. Não aprendem na escola música. Então, e não ouvem, não têm o discernimento de entender que a música não precisa da letra, nem não precisa da imagem, nem não precisa da dança para ela existir e para dizer alguma coisa, né? As pessoas têm que começar a entender a música pelos sons da música. Então, uma dica que vai para um pouco, ouve de vez em quando, pelo menos diariamente, alguma coisa instrumental, sem voz, sem letra, que te tire o direcionamento. Porque você começa a ouvir muita música cantada, é lindo, tem artistas geniais, eu adoro muitos. Agora, eles te puxam para porque um entendimento mais rápido da palavra te tira do entendimento da música. A música diz coisas e, às vezes, a letra impede de você prestar atenção no que ela está dizendo. Então, é um exercício. Ouvir música. A música é uma linguagem espetacular de emoções. Então, qualquer um pode fazer isso. Começar a ouvir música clássica, os quartetos do Beethoven, sei lá, escolhe uma coisa, começa a ouvir, começa a prestar atenção e repetiu aquele negócio, não sei o quê, porque essa linguagem é uma linguagem, a linguagem dos sonhos, é a linguagem dos grandes pensadores falam da música dizendo isso. E a gente se engana achando que está ouvindo música e cantando uma letra, porque a gente é lindo, mas é uma outra coisa. Ouça a música instrumental. Eu digo, não precisa ser a música instrumental brasileira, não, mas é a música que não tem palavras e não tem imagem, tira tudo bem que o YouTube tem uma porção de música para ouvir, que fica passando imagem, não sei o quê, mas tira a imagem e ouve só música, ou busca no Spotify, ou não sei o quê, e ouça música sem letra, porque abre um universo na nossa frente. Muito bom, Zé. Poxa, mais uma vez, muito obrigado. Sua generosidade e ensinamentos. Gratidão eterna e vamos nos falando, viu? Obrigado, Thiago. Boa sorte para a sua tabela lá do Os 7 pilares. 7 pilares. Isso. Vamos lá. Ok, vamos lá. Obrigado, viu, gente? Gente, um abraço a todos. Obrigado por ficarem aí assistindo essa grande fera aí. Zé Nogueira, um abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom.